Em 2026, eu resolvi mudar a minha vida e porque você também deveria tentar. Muito prazer, eu me chamo Luana, mas pode me chamar de Lua. Eu tenho 26 anos e por toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa muito tímida, que não sabia dizer não, que não dava minha opinião por vergonha, por ter receio das pessoas discordarem, de não achar que a minha opinião era tão boa, tão importante assim. Eu era uma pessoa que chegava numa reunião, entrava muda, saía calada. Ninguém nem ouvia minha voz. Então eu sempre fui aquela pessoa muito assim, sabe? Tô com vergonhinha, tô tímida. E esse ano eu decidi perder a vergonha de ser vista tentando, de me mostrar mesmo, porque ter vergonha não me levou pra lugar nenhum. Essa é a verdade. E eu sou de uma cidadezinha do interior, muito pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Isso é uma coisa que eu nunca gostei, mas é uma consequência do lugar ser pequeno e todo mundo se conhecer. Então eu sempre achava que eu tava pisando em ovos, que eu não poderia fazer tal coisa, que eu não poderia estar em tal lugar. Enfim, é sempre um receio de o que que os outros vão pensar. Mas a real é, e daí? E daí o que é que os outros vão pensar? Eu sempre quis ter um canal, desde muito tempo, o YouTube é minha rede social favorita, mas eu sempre pensava, meu Deus, se o povo descobrir que eu tenho um canal no YouTube, e aí o que é que vão falar de mim, o que é que vão pensar de mim? Então, a ideia, né, nem cogitava, eu não me achava capaz. Eu vi muitos canais surgirem aqui na plataforma, eu acompanhar e crescer, e eu pensando, poxa, eu também queria fazer isso. Mas o medo, a falta de confiança não me deixava fazer isso. Então, assim, virar youtuber, ó, que loucura, né? Ter Facebook eu não tinha, tava desativado, excluído, o Instagram também desativado, eu não tenho conta pública, assim, para as pessoas, né, verem a minha vida, ou eu acompanhar a vida das outras pessoas. Então, nem saí de casa, na verdade, eu tava saindo, essa é a verdade. E nos últimos 2 anos, o que eu mais fiz foi tentar não ser vista, foi tentar desaparecer mesmo, a ponto das pessoas pararem minha família ou me pararem quando eu resolvia sair na rua e perguntar se eu tava morando fora, de tanto que eu ficava em casa, de tanto que eu me escondia. Eu não queria saber da vida das pessoas, mas também não queria que as pessoas soubessem da minha. E isso me trouxe consequências, como me afastar do convívio com amigos importantes, com a minha própria família. Eu passava o dia todo procrastinando, assistindo dorama, não que isso seja, né, um problema, mas hoje eu vejo que a gente precisa criar mais do que consumir, parar de ver tanto a vida dos outros acontecer, porque foi isso que aconteceu. A vida dos outros acontecendo, eu acompanhando, e a minha não ia pra lugar nenhum. É a única coisa que eu ganhei, além de, né, nada com isso, foi ver a minha vida cada vez mais indo pra trás, né? E aí chegava todo fim de ano e eu, por mais que eu fizesse minhas metas, meus planejamentos, vision board, aquela coisa toda que eu sempre gostei muito, eu chegava no fim do ano e eu pensava, putz, mais um ano que deu tudo errado. Nada aconteceu, nada do que eu planejei, nada do que eu sonhei. E é claro que ia dar tudo errado. Se eu não mudava a mim mesma, se eu não mudava quem eu era, se eu não mudava as minhas atitudes, como é que as coisas iam acontecer? É mágica, é? Infelizmente, não vai acontecer dessa forma. E final de 2025 foi quando eu resolvi dar um basta nessa situação. Eu falei, não, do jeito que tá, a minha vida não pode mais ficar, sabe? Eu prejudiquei a minha vida profissional, minha vida social, enfim, minhas relações familiares, né? Por tentar me esconder, por tentar fugir de quem eu era, tentar ser perfeita, um perfeccionismo exagerado e ao mesmo tempo querer me esconder de tudo, de todos. E eu pensei, esse ano eu vou fazer diferente, né? Então, antes de eu fazer toda essa mudança, todo esse planejamento dessa vez, coisa que eu sempre fazia, eu primeiro resolvi fazer um reset, né? Resetar tudo, né? Fazer uma limpeza. Primeiro a gente, né, faz a bagunça para poder se organizar, tanto externamente nos nossos ambientes quanto internamente, né? Então, o que é que eu fiz? Eu tirei mais ou menos uma semana, 15 dias do finalzinho do ano, para poder fazer uma limpeza no meu celular. Então eu limpei foto, limpei aquilo que não precisava, a memória do celular estava cheia de, já, sabe, a ponto de não funcionar as coisas direito e travar. Então eu fiz uma limpeza nisso, organizei as fotos em pastas, limpei Google Fotos. Na parte de computador, eu também limpei o computador, limpei os arquivos, organizei tudo.
É uma coisa muito importante. Sempre façam um backup dos seus arquivos no computador. Porque, ou usem também um HD externo. Eu tinha um HD externo, mas eu usava ele para guardar arquivos antigos e os novos eu deixava no computador. E o que aconteceu foi que meu Windows corrompeu, eu quase perdi todos os meus arquivos. Foram dias assim de eu ter que pagar promessa para não perder os arquivos de tão desesperada que eu tava. Porque eram arquivos muito importantes, de cursos importantes que eu fiz ao longo do ano. E eu não queria perder, né? Então, sejam precavidos, sempre façam backup em nuvem ou um HD externo dos arquivos importantes. Também arrumei o meu guarda-roupa, as gavetas, né? Tirei roupa que não cabia mais, que, né? Algumas para doação, outras que virou pano de chão, outras que não tinha salvação, foi pro lixo mesmo, para dar espaço para as coisas novas, para roupas novas entrarem, né? Chegarem na vida. E também fui jogando objeto que eu não usava mais, coisa que não tinha mais sentido para mim. Também arrumei meus livros, né? Separei os livros que eu estou lendo, os que eu pretendo terminar de ler. Deixei uns de mais fácil acesso na cabeceira da cama ou na mesa de estudos. E também arrumei meus calendários. Eu sempre faço todo ano calendários de mesa e daqueles maiorzinhos que tem o espaço, né? Os quadradinhos para cada dia, porque aí eu posso colocar minhas atividades de cada dia de forma mais ampla, né? Para eu ver ao longo do mês. E depois disso tudo arrumado, aí sim eu parti para a organização pessoal, né? De metas, de criar vision board e tudo mais. E uma coisa muito importante, que eu queria que vocês parassem para pensar um pouco, né? Por mais que muitas vezes a gente enxergue como que o nosso ano que passou não valeu a pena, que deu tudo errado, que nada foi para frente, parem um pouco, né? E analisem de verdade as coisas que aconteceram, as coisas que você viveu, não dentro das metas que você estabeleceu, mas de um modo geral. Por que eu falo isso? Porque limpando os meus arquivos no meu celular, né, as minhas fotos, eu pude ver o quanto, né, eu pude, apesar de estar isolada, né, e tudo mais, eu vivi coisas diferentes, eu me redescobri, me encontrei em novos hobbies, em coisas que eu já gostava, que eu tinha esquecido que eu gostava, viagens para lugares que eu não estava esperando fazer. Então, quando eu fui ver na galeria de fotos, eu fiquei muito feliz e grata com tudo que eu vivi, apesar das dificuldades, apesar das coisas não terem sido como eu planejei. Então, o que eu quero dizer para vocês é olhar esse encerramento do ano que passou como algo que valeu a pena, apesar de todos os percalços, sabe? Houveram também coisas positivas. Não é possível que em 365 dias do ano só coisa ruim aconteceu na sua vida, né? Então, vamos olhar nossa vida também com bons olhos, com gratidão, para a gente poder dar início ao novo com uma energia limpa, né? De ambiente limpo, organizado e de gratidão, né? Por tudo que passou e por tudo que virá também. Então, quando vocês estiverem, né, olhando essas fotos no celular de vocês, peguem essas fotos, coloquem em uma pasta, escolham as principais e façam um vision board da vida real. Foi assim que eu fiz comigo. Eu peguei as fotos que eu mais gostei e coloquei no Word, depois eu imprimi e eu fiquei muito feliz de ver aquilo ali, sabe? Foi o vision board que aconteceu, né, de coisas boas na minha vida. Então, para mim foi muito gratificante poder fazer essa atividade e encerrar o meu ano de 2025, olhando para ele de outra maneira, né? Como um ano de aprendizados, né? Mas também de coisas boas. E então é isso. Então, recapitulando, vocês primeiro façam um reset, limpa toda essa bagunça, né? Da parte de organização de vocês, de quarto, sala de estudos, de celular, computador, para depois vocês se organizarem internamente, né? Avaliarem também as coisas que devem permanecer na vida de vocês, pessoas, relacionamentos, hábitos que vocês querem manter, hábitos que vocês querem tirar, porque tudo isso é o que vai fazer parte da sua nova identidade, né? Do novo eu que você quer construir no ano que chegou, que é 2026, né? Eu tô fazendo uma série de 180 dias construindo a minha vida dos sonhos, onde eu vou mostrar meu planejamento, minhas metas, tudo que eu quero alcançar dentro do prazo de 6 meses. E eu tô aqui, vou compartilhar essa minha jornada com vocês, espero poder estar inspirando vocês também a começar a jornada de vocês e também ter bons resultados, bons frutos no ano de 2026. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, curtam aqui, comentem aqui embaixo, eu vou adorar responder os comentários de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!